Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar com as nossas traduções aqui, nossos estudos do Enchiridion. Estamos aqui no capítulo 3, teria mais uns 40 e poucos para terminar, então bem no início do caminho. Mas é uma tradução bem legal que nos traz bastante propósito e circunstâncias para refletir. Então vamos seguindo aqui sem mais delongas. Já estou aqui com o texto, capítulo 3. Lembrando aqui, só para sempre lembrar que isso aqui não é uma proposta de tradução finalizada, isso aqui é um estudo, e o objeto do meu estudo, o produto do meu estudo geralmente é uma tradução literal que me ajuda a compreender o sentido do texto. Mas isso não é uma proposta de tradução, isso aqui não é uma forma de, eu estou traduzindo nem perto disso, certo? É um estudo. Então vamos lá, capítulo 3. Eu sempre vou ler primeiro o texto inteiro. Efi recastu, ton psychagogunton kreion parekonton stergomenon memnes epilegein. Hopoion estin apoton smikrotaton arxamenos. Ankyutren stergeis, hoti kyutren stergo. Cateageiseis gar autes parectesei. An paidion se auto cataphileis egionaica, oti anthropon cataphileis, an apotanontons gar taractesei. Vamos lá. Bom, vamos separando nas unidades menores de sentido. Aqui já tem uma mais óbvia que nos ajuda a entender. Então aqui seria: Efi recastu ton para psychagogunton kreien parekonton stergomenon memneso epilegem. Então, memneso epilegem, já temos aqui um imperativo. Lembrando que esse aqui é um texto que é uma espécie de manual para quem está lendo, é uma espécie de dicas, né? É uma espécie de orientações sobre uma determinada forma de vida que o nosso autor aqui, Epicteto, está direcionando. Então, aqui é um conjunto de ensinos, ensinamentos, tá? Então, vamos começar aqui com um imperativo como é clássico, né? Então, lembre de memneso epilegem, né? Epilegem, hopoion estin, ou seja, de que forma é. Então, memneso, né? Nós já temos aqui o imperativo, significa lembra, né? E epilegem significa, pode ser designar, pode ser escolher, pode ser, aqui nesse caso, investigar. Enfim, tem uma variedade possível aqui de sentidos. Então, vamos ficar apenas com perguntar, ou elencar, ou designar, ou investigar. Né? Então, memneso epilegem, hopoion estin, de que forma é, ou, né, de que tipo é, hopoios, de que tipo, o que, né, do que ele está falando. Então, aqui, ele está dizendo, ef recastu ton psychagogunton kreien parekonton stergomenon. Então, ele está falando de várias características de coisas. Então, ef recastu, ou seja, de cada, ou sobre cada, recastos, né, cada. Então, sobre cada, aqui tem a preposição, né, epi, no caso. Então, seria sobre ou acerca de cada. Efecastu, de cada. Ton, aqui é tudo junto. Esse aqui dá pra gente separar direitinho, porque ele está aqui elencando certo tipo de bem ou certo tipo de coisa do mundo e corriqueira na experiência aqui de quem está lendo e com uma determinada característica. Então ele está falando sobre cada um, né, epirecastu, ton, psychagogunton,
kreion, stergomenon. Então, é ou, certo? Então, ton psychagogunton. O que significa psychagogunton, né? É na ideia de divertimento, certo? Então, aqui está na ordem direta, tá? Ordem não direta, mas mais direta. Memnesso epilegin, hopoionestin, efirrecastu, ton psychagogunton, de divertimento, ou, né? Isso aqui geralmente significa ou é uma adição. Então aqui é creien pareconton. A ideia aqui seria, eu coloquei aqui como útil, né? Então pode ser nesse sentido. Creien pareconton, não, então das coisas, né, que são úteis, das coisas presentes, né, par em mi. Então aqui seria dessas coisas que são úteis e também ou stergomenon, sterges de stergo significa amar, certo? Então das coisas que são amadas. E aí falta só, né, apoton smicrotaton arxamenos. Então aqui nós já constituímos a nossa ordem mais direta, certo? Um pouco mais direta. Então, lembrar de investigar, de pensar. De que tipo é? Hopoionestin, efrecastuton, ou seja, de cada um dos divertimentos, das coisas que são úteis e das coisas que são amadas. Apoton smicrotaton arxamenos. Então, arxamenos, né? Que significa aqui começando, iniciando, desde. A ideia é essa. Então, começando a partir desde ton smicrotaton, das coisas, das menores coisas, né? Então, a ideia aqui seria justamente dizer para quem está lendo que quando se deparar, né, com algumas das coisas que não são úteis, das coisas que nós amamos, das coisas que nós com as quais nos divertimos, pensar, elencar, né, desde as menores, né, de que tipo elas são. Então, por exemplo, aqui, o que ele nos diz para complementar esse sentido? An cultran sterges, hoti cultran stergo. Então, aqui bem objetivo, né? Aqui ele só está querendo dizer qual é o comportamento esperado em determinada circunstância. Então, an, aqui introduzindo, né, se, o an ele não é propriamente o se, mas essa ideia aqui é uma condição. Então, assim, se amares ou se gostares, cultran, né, a cultran aqui mais diretamente seria uma espécie de panela. Então, panela feita de argila. Então, an cultran serges, ou seja, se caso amas uma panela de argila, hoti, aqui, hoti significa que, mas aqui ele está querendo dizer que tu digas, então, que tu afirmes, hoti cultran stergo. Então, se acaso gostes ou ames uma panela de argila, ok, como está aqui no estudo, né? Diga, né, ou diz, amo a essa panela. Então, seguindo aqui, kateagei 6 gar altes u taractesei. Então, aqui mais uma ordem. Aqui, esses dois verbos aqui, nós temos kateagei 6 e taractesei. Então, kateagei 6 vem de katagniumi, que significa quebrar. E taractesei vem de tarasso, que significa perturbar, inquietar. Então, aqui seria kateagei 6. Vamos botar o gar aqui, só para tirar da nossa frente. O kateagei 6,
autes. U taraktesei. Então, a ideia aqui é pois, né? Gar. Kateageiseis, aqui, ele tem o sentido de futuro, né? Então, tu não serás perturbado, ou não perturbarás, autes, né? No caso, em relação a ela, em relação a esse objeto que já foi referido. O taraktesei, não quebrar, ou se não quebrar. Né? A ideia aqui... desculpa, aqui o U, ele está referido... Né? Não, tá certo, né? O kateageisis, na verdade, é quebrar. Então, pois kateageisis, pois quebrarás, se quebrar elas, o taraktese, não se perturbarás. Certo? Então fica mais objetivo assim, né? Complementando, então, aqui o nosso estudo. An paidion saltu cataphiles egionaika, hoti anthropon cataphiles. Apotanontonos gar u taraktese. Novamente, u taraktese. Não serás perturbado. Tu não se perturbarás. Então aqui, an paidion an cataphiles, caso, né? Kilo é amar, né? É afeiçoar. E cataphiles aqui nesse sentido seria justamente se afeiçoar, se amar, né? Beijar. Botei beijar aqui porque pode ter essa conotação mais física, né? Um beijo amoroso. An cataphiles, paidion, gionaika, an cataphiles, se autu, né? Paidion gionaika. Então, se afeiçoar, se apaixonar. Cataphiles, a si mesmo, pelo seu filho. Paidion, regionaika, pela sua mulher. Hoti, novamente, ou seja, que tu faças, que tu ames o quê? Então, que tu ames, se afeiçoe pelo homem. Aqui nesse caso, antropo, né? Pela humanidade, né? Eu coloquei aqui pelo ser humano, né? Então, aqui ele está querendo dizer dessa qualidade que é comum ao filho e à esposa, que é ser humano. Então, se tu amares, tu se afeiçoar, se tu deres um beijo carinhoso na tua esposa, que tu ames o que neles é comum, o que neles é profundo, que é ser humano. Por quê? E aí ele diz: apotanontos gar u taraktesei. O que significa apotanontos? Apotanontos aqui, ele está no particípio, né? Ele vem de apotneisko, mas aqui ele tem a ideia de tendo morrido, né? Ou seja, então no caso, pois, gar, apotanontos, u taraktesei. Então, pois, tendo morrido, né? Ou com aquilo que morre, nesse caso aqui ele está falando dos seres humanos, ou seja, pois, tendo essa pessoa morrido, o taraktese, não se perturbarás. Então aqui a ideia desse capítulo 3 é justamente nos trazer algumas lições sobre as coisas que nós amamos, coisas que nós gostamos. Vamos ler inteiramente esse estudo, né? Sobre cada um dos divertimentos, das coisas úteis e as amadas, lembra, né, elenca de que tipo são, desde aquelas coisas menores. Então, se tu amas uma panela de argila, diz, eu amo essa panela. Ou seja, que tu ames mesmo.
tu não serás incomodado pela panela de argila quebrada. Ou seja, tu não se incomodarás tendo ela quebrada, se tu amares ela, se tu de fato, né, gostares. E aí, nesse sentido, acaso o teu filho ou tua esposa, tu ames, tu beijes com carinho, né? Então que tu ames o ser humano, que tu ames aquilo que é comum a eles, porque tu não se perturbarás caso morra. Então essa é a ideia, né? O que nós conseguimos, por assim dizer, identificar disso aqui, por assim dizer, esse comando, né? dessa lição. Existe algo que que transcende a forma daquilo que existe, certo? Óbvio. Então, a ideia é, existe algo que transcende essa forma e é justamente isso que tu tens que amar. Porque como todas essas coisas, tanto a panela quanto o ser humano, são finitos, são matéria, ou seja, eles podem perecer, podem morrer, para tu não se perturbar, para que isso não te destrua como pessoa, tu tem que amar aquilo que transcende essa mera forma. Mas aqui ele está dizendo também que sobre essas coisas que te fazem bem, que te causam divertimento, que são úteis e que são amadas, tu tens que lembrar de que tipo elas são. E tu tens que lembrar desde as menores. Por isso que ele faz esse comparativo entre a panela de argila, que é uma das coisas mais ínfimas, né, menores, até o teu filho ou a tua esposa, que são, de fato, as coisas mais importantes para alguém que tem uma família. Então aqui ele está propondo que lembremos de todas as coisas que nos fazem bem, que nos causam divertimento, que são amadas. Né? E diz, se tu gosta dessa coisa pequena, porque ele fala, né? Desde as menores coisas. Né? Como é que ele diz? Apoton smikrotaton arxamenos. Estão começando desde as mais ínfimas, como uma panela de argila. Né? Então, e depois para até as coisas mais importantes, como teu filho, como tua esposa, que tu ames então essa humanidade neles. E aí tu não serás perturbado também com a morte deles, ou no caso da panela, tu não serás perturbado pela panela se espatifando no chão, quebrando, e não mais sendo aquela panela, aquela forma, né, de panela. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção. Esse é um pouco mais obscuro, não obscuro, mas ele é um pouco mais... ele abre alas para imaginar, né, para pensar sobre o tema. E agradeço a todos que ficaram até o final aqui. Vamos seguir com mais capítulos e até a próxima.